Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Está no ar o programa Rios de Água Viva. A palavra profética fluindo até você. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. Dias mais sábios. Quem acha a sabedoria, acha a vida. O que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8, 35 e 36. Diz a sabedoria: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sóbrios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8, 32 a 34. Porque quem acha a sabedoria no seu dia a dia, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Esse é o desejo de todos os que amam a Deus. Hoje, onde podemos ouvir a voz da sabedoria? Na véspera de sua crucificação, Jesus disse a seus discípulos que iria morrer, mas voltaria e os receberia para si mesmo, e completou dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso quer dizer que hoje Cristo, a sabedoria de Deus, está em nós, habita em nosso espírito. Ele é a unção espiritual que nos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção é verdadeira e devemos permanecer em Cristo como ela nos ensinou. A senha de acesso ao Espírito é o nome do Senhor. Procure invocá-lo sempre, ó Senhor Jesus. Assim você achará a vida. Maravilhoso, maravilhoso, Deus maravilhoso, maravilhoso, Deus é maravilhoso, meu Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, aleluia, maravilhoso para nós. Plantados junto às águas, frutificamos pelo Espírito, não por mérito humano, mas pela ação soberana de Deus. É excelente, Cristo é excelente, é excelente, Ele é excelente, Cristo é excelente. Temos ainda mais confirmada a palavra profética. Ela brilha como luz em meio à escuridão. Ouça com fé, até que a estrela da alva nasça em seu coração. Maravilhoso, maravilhoso, Deus maravilhoso, maravilhoso, Deus é maravilhoso. Hoje ouviremos a continuação da mensagem Nimrod e o governo humano em oposição a Deus.
Esse é o Nimrod. This is Nimrod. Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E Sinar é onde está Babilônia. And Shinar is where Babylon is. Ali na região do rio Eufrates, Tigre. In that area of river Tigris and Euphrates. E muito provavelmente Nimrod nasceu na região de Sinar, onde ele construiu ali, onde ele nasceu, onde ele viveu o seu reino. And Nimrod probably was born in that area of Shinar where he established his kingdom. E ele construiu várias cidades. And he built many cities. E não contente com isso, ele estendeu seu reino até a Síria. And as that if it was not enough, he extended his kingdom all the way to Assyria. Versículo 11. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. A Síria deve ser um nome que veio de Assur. Assyria probably came from the name Assur. Assur, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 22, é um dos filhos de Sem. Assur in Genesis 10:22 is one of the sons of Shem. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. The sons of Shem were Elam, Assur, Arphaxad, Lud, and Aram. Então ele se tornou tão poderoso que expandiu seu reino tomando uma terra do Sem. So he became so powerful that he expanded and even took a land that belonged to Shem. Ele invadiu o território semita. He invaded the Shemite territory. Ele começou a se tornar poderoso não somente como caçador, mas como um guerreiro conquistador. He began to become powerful not only as a hunter, but also as a conquering warrior, Um forte agressor. a strong aggressor. Na antiguidade, a habilidade em caça e a habilidade nas batalhas faz o homem um herói rapidamente. In the ancient Faz time, do homem to have the ability to hunt and to fight would make someone become a hero quickly. essa natureza ainda está em nós. This nature is still in us. Muitos homens gostam de lutas. Many men like fights. Por isso que tem as lutas do Império Romano ali, né? That is why there were the fights in the Roman Empire, Como é que chama? Aqueles gladiadores, those gladiators. né? E o homem gosta de assistir os homens fortes, né? Heróis, And lutando. men like to watch those big men, those heroes fighting, Boxe. boxing. E agora tem o MMA, And now there's MMA, UFC, UFC. né? O homem gosta de heróis, lutador, né? Man like- Habilidoso. Men like fights, a fighter, very powerful. Nimrod era um herói. Nimrod was a hero. Ele foi alçado a um herói, né? E ganhou fama rapidamente. He was put in the position of a hero and quickly gained fame. Então, irmão, Nimrod foi o primeiro depois do dilúvio a fundar um reino e unir os povos espalhados segundo o domínio patriarcal e consolidá-los. So, brothers, Nimrod was the first one after the flood to to create a kingdom and to unite the people who were scattered according to the patriarchal dominion. Fazendo de si mesmo um líder e o primeiro tirano na terra. And he consolidated them under himself and became their leader and a tyrant, the first tyrant on earth. Mas o que assusta é que ele criou um reino poderoso, mas com objetivo de desafiar Deus e ir contra o reino de Deus. But what is scary is that he created this powerful kingdom to challenge God and to go against the authority of God. Vocês se lembram que ontem eu estou insistindo que a Bíblia toda tem uma linha do governo de Deus. Do you remember? I'm insisting to say that the Bible has a line which is the line of the government of God. E Deus quer estabelecer seu governo aqui na terra por meio do homem. And God wants to establish his government here on earth through man. Mas Satanás faz questão de destruir esse intento de Deus
em todas as épocas. But Satan makes a point of destroying this intent of God in all times. Ele já conseguiu destruir através do pecado, através da violência, da maldade. He already achieved this through sin, through evil, through the evilness of man. Por mais que Deus ainda conserva o homem debaixo de um certo governo, governo da consciência e governo humano que Deus estabelecer. Even though God can conserve a little through the government of the conscience and the human government that God established, Mas o pecado sempre impera, a maldade sempre impera. but sin and evil always governs. Então, só isso já é difícil Deus ter o seu governo na terra. So only with this, it's already difficult for God to have his kingdom on earth. Mas Satanás ele foi mais além. But Satan went even further. Além de frustrar o plano de Deus ter o seu governo através do pecado, da morte, através da maldade do homem, Aside from frustrating God's plan and government through sin, through death, and death reigning on all men, ele usou um homem com sede de poder e fundou um reino para lutar contra o reino de Deus. he used a man with thirst for power and founded a kingdom to fight against the kingdom of God. Esse reino não foi autorizado por Deus. This kingdom was not authorized by God. Noé, sim, foi autorizado por Deus para governar. Noah, yes, he was authorized by God to govern. Nimrod levantou o reino contra o reino de Deus. But Nimrod raised a kingdom against the kingdom of God. Vocês viram a seriedade disso, a gravidade disso? Do you see how serious this is? E então ele acreditava ser mais poderoso que Deus. Você acredita nisso? Can you believe that Nimrod, he believed to be more powerful than God himself? Ele chegou a dizer que ele é o dono do sol. He even came to say that he was the owner of the sun. Isso segundo a tradição. This according to tradition. Também segundo a mesma tradição, de tanta maldade que ele praticou, o seu tio Sem liderou exércitos, acabou matando a ele. And according to the same tradition, because he was so evil, his uncle Shem led some armies to kill Nimrod, Porque ele se considerava como Deus. because he considered himself God. Ele pode tudo. He could do everything. Ele é o opositor Deus, He do was Deus. the opposer of God. E ele se considerava como Deus e os homens tinham que adorá-lo He considered himself as God, and men had to worship e him. introduziu idolatria And he introduced idolatry no seu reino. in his kingdom. E tomou a sua mãe por mulher. And he also took his mother as his wife. E a sua mulher, após a morte de Nimrod, a sua mulher, que é a sua mãe, é Semiramis ou Semiramis. And his mother, or his wife, is Semiramis. Acreditava ser mãe de um Deus. She believed to be a mother of a god. Ela se impôs no império de Nimrod como uma deusa. She imposed herself in the empire of Nimrod as a goddess. Embora a Bíblia não faça uma conexão direta com Nimrod e com Torre de Babel, Even though the Bible does not make a direct connection between Nimrod and the Tower of Babel, mas tudo indica que esse empreendimento monumental que é a Torre de Babel tinha o objetivo de alcançar o céu. everything indicates that this monumental enterprise, which is a Tower of Babel, had the goal to reach heaven, Simbolizando a presunção humana de rivalizar com Deus, symbolizing man's presumption to be rival of God, exaltando o nome do homem, evitando que o homem se espalhe sobre a terra. exalting the name of man and avoiding man to scatter around the earth. Nós temos um certo registro de um historiador judeu do primeiro século, Joséfo. We have a certain record of a Jewish historian in the first century called Josephus. Ele descreve que Nimrod era um rei tirânico que incitou a rebelião contra Deus, motivado por orgulho e desejo de poder. Tinha sede de poder. He describes Nimrod as a tyrant, a king that incited rebellion against God, motivated by pride and a thirst, a desire for power.
e caracteriza Nimrod como instigador principal da construção da Torre de Babel. And it characterizes Nimrod as the main instigator to build the Tower of Babel, Embora no texto bíblico não esteja explícito isso. even though this is not explicit in the biblical text. Então, segundo Joséfo, Nimrod não apenas lidera um povo, mas personifica a própria rebeldia contra a ordem de Deus. So, according to Josephus, Nimrod not only leads a people, but he also personifies, he makes it into a person, the rebellion against the order of God. Ele que incitou a construção da Torre de Babel com o intuito de consolidar o seu próprio poder e evitar uma nova dispersão da humanidade. He is the one that instigated to build the Tower of Babel to consolidate his power and to avoid a new dispersion of humanity. E a intenção de construir uma estrutura que alcance os céus não era somente um monumento à sua própria grandeza, And his intention to build a structure that would reach heaven was not just a monument to his own greatness, mas era um símbolo de resistência contra Deus. but was also a symbol of the resistance against God. Quem olhasse para a Torre de Babel é a resistência do homem contra Deus. If you looked at the Tower of Babel, that was a resistance against God. Essa construção torna-se um ato de desafio e um esforço para unificar a humanidade debaixo de um único governo humano, centralizando o poder e evitando que as pessoas se dispersem novamente pela terra. This construction became an act of challenging God and to an effort to unify humanity under one human government, concentrating power and avoiding people from scattering over the earth. E Gênesis 11, versículo 1 diz assim: Genesis 11, verse 1 says, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinai, habitando ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha a nossa dificuldade hoje para entender a língua um do outro, né? Look at our difficulty today to understand each other's language. Quando o homem quer fazer o mal, When man wants to do evil, ele quer estabelecer um governo frontalmente opondo-se a Deus. he wants to establish a government that frontally opposes God. E eles, né, quando o povo é nesse único objetivo, And when man is one with this one purpose e ainda tem a mesma língua, and still have the same language, o poder é muito grande the power is too big para fazer a maldade. to do evil. Agora, do lado positivo, Now, looking at the positive side, o que Deus está fazendo debaixo do governo de Deus. what God is doing under the government of God, Deus está levantando um povo God is raising a people que seja um. that is one. Nós todos temos um só foco, We all have one focus, uma direção, one direction, uma palavra, one word, não é? right? Filipenses 2. Philippians 2. Por isso Paulo fala assim: completai a minha alegria. That is why Paul says, complete my joy. Deus quer que nós sejamos um, That is why God wants us to be one, mas debaixo do governo de Deus, but under the government of God, não governo humano. not the government of man. Por isso que Paulo fala no capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, completai a minha alegria. That is why Paul says in Philippians 2:2,
fulfill my joy de modo que penseis a mesma coisa. by being like-minded. O evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Em toda a terra, em qualquer lugar. O evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. O evangelho Continue tem que aqui no avançar. Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Por isso eu canto essa canção. O evangelho em toda a nação. Por isso eu canto essa canção. O evangelho em toda a nação. O evangelho tem que avançar. Você quer ser um missionário? em toda Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. O evangelho em toda a nação. O evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, pra ele voltar. O evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, pra ele voltar. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Quarta-feira. Ler com oração. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. A descendência de Jafé e Cã. Prosseguindo no relato sobre os filhos de Noé, lemos: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Gênesis 10, 2-5. O nome Jafé, em hebraico, significa abrir ou aberto. Os descendentes de Jafé povoaram as regiões costeiras do mar Mediterrâneo, espalharam-se pelo norte até a Europa e parte da Ásia, principalmente a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Os descendentes de Gomer são os cimérios da região do Cáucaso, que se mudaram para o sul da Turquia Oriental e Armênia. O território de Magog é desconhecido, mas se imagina que seja a região do Mar Negro, englobando os seguintes países: Rússia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Turquia e Geórgia. Provavelmente é o território que estará sob o governo de Gog, rei mencionado em Apocalipse. Madai habitou o noroeste do Irã. Javã seria a Jônia, região da antiga Grécia, localizada na costa ocidental da Turquia atual. Tubal e Meseque são os reinos da Frígia, na Capadócia, atual Turquia Central. Tiras pode referir-se aos etruscos, antigo povo da Península Itálica, na região da atual Toscana, que migraram da Lídia para a Itália no século VIII a.C. Askenaz pode referir-se aos citas, que vieram do norte para a região leste da Turquia atual. Rifate ainda é desconhecido. Togarma é provavelmente a região conhecida hoje como Armênia. Elisá provavelmente se estabeleceu na costa sul de Chipre. Tarsis refere-se à região correspondente à atual cidade de Adana, na Turquia. Quitim ocupou o restante de Chipre. Dodanim está associado à ilha grega de Rhodes. Anteriormente, já tínhamos visto que Cam se estabeleceu principalmente no norte da África e em Canaã, na Palestina.
O mapa a seguir tem por título Tabela das Nações e mostra quais regiões os descendentes de Sem, Cã e Jafé povoaram. Cã e Sem estão ligados por um território que tem o formato de ponta de lança, correspondendo à terra de Canaã. Os olhos de Deus estão postos nesse trecho, porque Canaã é a terra que Deus prometeu dar ao povo de Israel, que expulsou os cananitas para tomar posse dela. Prosseguindo em Gênesis, lemos: os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. 10, 6 e 7. Os filhos de Cã ocuparam o Egito e Canaã. No mundo antigo, o Egito tornou-se uma grande potência. Portanto, a força maior de Cã estava no Egito. Foi a descendência de Cã que gerou Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Quando era jovem, lia esse versículo na Bíblia e pensava que por ser poderoso e valente caçador, Nimrod era bom. Com o passar do tempo, fui compreendendo que aqueles que estão no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal são capazes de grandes realizações, de muitos feitos heróicos. Eles exibem um magnífico currículo, semelhante ao do fariseu que se jactava de não ser como os roubadores, de jejuar com frequência e de dar esmolas. Quando temos um currículo para apresentar, este geralmente é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, quem está na árvore da vida não tem um currículo para mostrar. É como Enoque, o homem que apenas andou com Deus. Gênesis 5, 24. Na linhagem de Cã, vemos muitos feitos realizados. Quem está na árvore da vida não produz fruto próprio. Nosso único mérito é estar ligados à videira. Quem produz frutos é a videira. Nosso fruto não advém de nosso currículo, mas do Espírito. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. O Evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. O Evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. Por isso eu canto. Do trabalho da glória à santificação. Do trabalho da glória à santificação. Só a palavra rema nos limpa o coração. Só a palavra rema nos limpa o coração. Enchendo-nos a glória, nosso rosto brilhará. Enchendo-nos a glória, nosso rosto brilhará. Unidade misteriosa haveremos de Na entrar. unidade misteriosa haveremos de entrar. Deus, para a sua glória, já nos predestinou. Deus, para a sua glória, já nos predestinou. Com nossa força própria, não conta o Senhor. Com nossa força própria, não conta o Senhor. Viveremos felizes. Viveremos felizes Pela eternidade. pela eternidade. De Deus partilhando. De Deus partilhando Na perfeita unidade. na perfeita unidade. Viveremos felizes. Viveremos felizes Pela eternidade. pela eternidade. Nós e Deus partilhando. Nós e Deus partilhando Na perfeita unidade. da perfeita unidade. Da perfeita unidade. Então invoca, Invoca. ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. O Evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. O Evangelho tem que avançar. Tem que avançar Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio também pode falar conosco pelo número 61
98412-7970. Evangelho tem que avançar Tem que avançar. em toda a terra, em qualquer lugar. Pra ele O programa Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Que a palavra de Deus continue iluminando você. Até o próximo encontro.